Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto e o convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar daqui a pouquinho o nome de 18 novos ministros para 2023. Muitos nomes já estavam definidos, mas o anúncio foi adiado em função das novas negociações em torno da PEC da transição. Lula também deve fazer um pronunciamento após a apresentação do diagnóstico da situação encontrada pelos 32 grupos técnicos da transição. Até agora, alguns dos nomes dos 37 ministros já foram anunciados. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, da pasta da Fazenda, Fernando Haddad, Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, José Múcio Monteiro, da Defesa, Mauro Vieira, das Relações Exteriores e a Margarete Menezes, na Cultura. O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana também já é dado como certo para comandar o Ministério da Educação. E o senador Wellington Dias confirmou nesta manhã que vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. E com o aumento nos casos e nas mortes por dengue, aumenta também a preocupação sobre como controlar a doença. Mas além dos cuidados básicos para evitar a proliferação dos mosquitos, existe vacina disponível na rede privada. Para atender agora a rede pública, um imunizante nacional já está em estudo. Mato Grosso do Sul chegou a 19.116 casos de dengue em 2022, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. O estado tem 22 mortes atribuídas à doença, as duas mais recentes registradas em novembro. O ranking municipal de casos confirmados de dengue, Dourados aparece na quarta colocação com 916 confirmações, ficando atrás apenas de Campo Grande com 8.287, Chapadão do Sul com 964 casos e Amambai com 950. A quantidade atual de casos prováveis de dengue em todo o Mato Grosso do Sul é de 26.627, figurando em situação de alta incidência da doença endêmica. Todo mundo quer acabar com a dengue, mas essa não é uma tarefa que se possa fazer sozinho. De nada adianta alguém tomar todas as precauções se o próprio vizinho não limpar o seu quintal. Toda ação de combate a essa doença deve ser feita em conjunto com a comunidade. Mas o que se vê em vários pontos da cidade é justamente o que não deveria acontecer. Em bairros da periferia não é raro encontrar verdadeiros lixões a céu aberto. A presença de plásticos, latas e outros materiais que podem acumular água e se tornar um criadouro do mosquito da dengue. Os ovos do mosquito Aedes aegypti sobrevivem até 2 anos sem contato com a água. E assim que tiver condições favoráveis, eles eclodem e dão continuidade ao ciclo de vida. Existe vacina contra a dengue na rede privada, contra a infecção causada pelos 4 sorotipos de dengue, e é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos de idade que já foram expostas previamente ao vírus da dengue. São 3 doses com intervalo de 6 meses e cada dose custa em média R$ 250. Ela é mais eficaz, inclusive, nas pessoas que já têm anticorpo, quer dizer, ou têm a sorologia positiva ou tiveram a doença pelo menos uma vez. E nesses casos você consegue, 80% dos casos a pessoa não tem nem a doença. E os 20% que sobram aí, que tem alguma sintomatologia clínica, ela é muito branda. Então, não há evidência de uma gravidade maior da doença após o uso da vacina. Para a rede pública, a notícia é animadora. Pesquisadores do Butantan concluíram que a vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida no Instituto tem alta eficácia. O trabalho começou há mais de uma década. A etapa mais importante e decisiva desse trabalho é o ensaio clínico na fase 3, que começou em 2016 e está em andamento. Os cientistas acompanham 16 mil voluntários que receberam a vacina contra a dengue. A Fundação Butantan acredita que a vacina possa ser incorporada ao calendário nacional de imunização em 2024. A vacina que está sendo pesquisada pelo Butantan tem a vantagem de ser uma dose só. Então, em termos de saúde pública, isso é importantíssimo para facilitar você dar uma vez a vacina e a pessoa não precisa voltar. Sempre temos que lembrar que temos que trabalhar junto a vacina e o controle do vetor. Muito importante, porque senão a gente não consegue debelar ou controlar a doença. E vamos agora de destaque internacional.
Mesmo após uma escalada de tensões entre o México e o Peru relacionada à destituição do ex-presidente peruano Pedro Castillo, o governo mexicano descartou romper as relações diplomáticas com o país latino. O México descartou romper relações diplomáticas com o Peru, apesar do governo do país andino ter declarado seu embaixador em Lima como persona non grata. Os países passam por tensões após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo. Nesta quarta-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmou que a família do colega peruano desembarcou na cidade do México. Vamos a defender Sempre defenderemos o direito de asilo, faz parte da nossa política externa. es parte de nuestra política exterior. Um dia antes, o governo peruano concedeu um salvo-conduto para a esposa e para 2 filhos de Castillo, que mais cedo se dirigiram à embaixada mexicana. O Ministério das Relações Exteriores de Lima também estabeleceu um prazo de 72 horas para o diplomata Pablo Monroy Conesa deixar o território do país. De acordo com a pasta, os comentários de López Obrador sobre a situação política do país sul-americano são uma interferência em seus assuntos internos. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano. Sabemos distinguir muito bem entre o que é o povo do Peru, que é uma nação irmã, e a atitude da chamada classe política, dos grupos de poder econômico e político do Peru, que são os que mantiveram essa crise. Del Perú, que son los que han mantenido esta crisis. Na última semana, López Obrador afirmou que Pedro Castillo continua sendo presidente e que não cabe ao México conceder ou não um reconhecimento do governo agora chefiado por Dina Boluarte. Antes de encerrar, a gente traz para você a previsão do tempo. O verão, você sabe, começou ontem, mas em muitos lugares nem parece. Isso porque a alta pressão continua empurrando instabilidades, vento gelado e garoa para o sul e sudeste. Aqui em São Paulo, por exemplo, o clima está inclusive mais frio. Os alertas de chuvas, além da média, para estados como Espírito Santo e Minas Gerais continuam. Então, muito cuidado e atenção nessa quinta-feira. Vamos juntos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos aqui por Porto Velho, em Rondônia. O dia será de calor com pancadas de chuva. A máxima hoje é de 33 graus. Agora, no norte do país, Macapá, que é capital do Amapá, o dia será de calor com chuva à tarde e também à noite, máxima aí de 31 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o tempo aqui na capital paulista. Olha só, está bem nublado hoje, já garoou hoje cedo, nas primeiras horas. Há quem diga que o sol deve aparecer à tarde, mas tem previsão de chuva sim e à noite a expectativa é de que o tempo fique mais firme. A máxima chega aí aos 23 graus. Essa edição termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas às 11 horas eu volto com mais informações para você. Em menos de uma hora, te espero.